É isso que um cenário como esses oportuniza a partir de olhares diferentes, né? Com as suas respectivas razões, nós nos debruçamos sobre esse nosso complexo fazer que é a educação. E obviamente, num cenário desses, a gente convida a todos a que se valem da sua experiência, das suas referências, da sua capacidade, né, de se botar como alguém que pensa a questão da educação a propósito da instigação que esse ou aquele conferencista venha falar. Tudo tranquilo? Te assustei. só quis dar esse susto, né? Então, para vocês ficarem bem atentos para ver se vai transcorrer tudo normalmente, né? Fiquem atentos e, se possível, né, acordados também, né? Bem, eu vou, de minha parte, tentar dizer o meu texto. Esse texto que eu pensei, que eu escrevi a partir da instigação do tema, ele se propõe a pensar a questão da avaliação, o seu possível sentido emancipatório, incluindo ali, obviamente, a dimensão da avaliação institucional e a dimensão da avaliação das aprendizagens, que também se articulam, obviamente. Uma boa avaliação institucional que não tivesse também indicativos de que a aprendizagem seja boa não faria o menor sentido. Para isso, eu vou propor uma fala, um percurso, uma viagem, talvez, em 4 momentos. Falar, em primeiro lugar, da educação no sentido geral, tentando responder por que afinal educamos e não abandonamos as nossas crianças à própria sorte. Segundo, por que nós temos uma educação escolar? Por que não nos viramos cada um à sua maneira? Por que resolvemos educar as nossas crianças em espaços coletivos? Tem alguma razão de ser para isso? Bem, nessa minha fala, eu vou pressupor 2 coisas e vou antecipar isso. Que a educação é uma demanda da ordem política e ela tem como uma finalidade o reforço da ordem política. E eu vou me pautar a partir de algumas linhas de pensamento que remontam à tradição moderna política das democracias republicanas, à luz das quais eu diria que é legítimo o Estado propor uma educação, cobrar para que essa educação seja efetiva, porque o Estado democrático, ele é legítimo, ele é representativo da sociedade. E, consequentemente, os fins da educação são também fins de ordem política. A educação é uma questão política. E temos educação porque temos, como sociedade humana, objetivos políticos. E agora vem o conceito de política. O que nós vamos entender política? É bom esclarecer o que podemos entender sobre isso. Bem, a tradição... Em primeiro lugar, política é uma coisa que a gente pode ter ou não ter. Faz estranho, né?
O modo de organização política da sociedade é uma opção de uma sociedade. Uma sociedade pode ser administrada, uma sociedade pode ser governada por alguém que se diz representante divino. Mas uma sociedade também pode decidir o seguinte: bem, os nossos problemas são complexos. Entre nós não enxergamos nenhum iluminado que saiba antes e melhor do que todos os demais o que é bom para nós. Então, diante dessa constatação de que todos somos humanos no mesmo barco, ninguém é Deus, e nós temos decisões difíceis para tomar, escolhas para fazer, então, nesse caso, o razoável mesmo, já que temos que tomar decisões, vamos repartir a responsabilidade por elas. Isso é política. Nem toda a sociedade opta viver politicamente. Mas os gregos nos deram esse legado, os modernos aprofundaram, né? E essa forma de organização, que em boa medida se confunde com as modernas democracias, né? Que são longevas, né? Os períodos de interregno em que elas foram temporariamente suprimidas, se mostraram períodos mais complicados. Então, com isso eu estou para sustentar também a linha das minhas reflexões. Eu pressuponho que estamos num Estado democrático de direito, o que nos autoriza a pensar a educação sendo gestada pelo Estado, né? Patrocinada pelo Estado e cumprindo funções também vinculadas ao Estado político, democrático de direito. Estamos mais ou menos tranquilos até aqui, não necessariamente concordantes, mas tranquilos até ali. Então vamos lá. Esses pressupostos, né, ou esses supostos da minha fala, uma vez colocados, vamos para a educação no seu sentido mais geral. E aí eu gosto de convidar a todos para fazer uma viagem assim para a nossa condição mais ancestral possível, perguntando, afinal, por que educar? Afinal, por que nós educamos? Por que temos instituições educativas como a escola, a universidade? Bem, se nós soubermos dizer por que educamos, talvez teríamos elementos para dizer como devemos educar, como deveríamos educar, né? Como deveríamos avaliar e assim por diante, né? O que deveríamos ensinar. Bem, o ponto de partida para responder essa questão é o fato de nós termos um mundo humano, né? Um mundo humano. Tá? E o que é esse tal de mundo humano? Como ele se constituiu? E aí, esse convite, vamos retroceder. Como nós nos constituímos como uma espécie diferenciada? Todos nós, obviamente, observamos hoje, né, que nossos comportamentos não são animais. Nossos modos de ser não são simplesmente instintivos. Temos instinto, nós tentamos controlá-los em boa medida. Às vezes damos uma folguinha para eles, né? Mas o que temos de mundo humano é aquilo que nós estabelecemos, eu diria assim, quase em desobediência àquilo que seriam nossas inclinações puramente naturais. O mundo humano é tudo aquilo que nós estabelecemos como modos de interagir,
com os outros, com a natureza, modos de ser, que não são mais naturais, meramente animais ou instintivos. É a nossa capacidade de desobedecer a isso que nos tornou humanos. Então, isso, aos poucos fomos elevando, né? Construindo padrões humanos, padrões distintos, que se estabelecem, vamos dizer assim, por sobre e em boa medida em tensão à base natural, que obviamente continuamos mantendo. Esse mundo humano, esses padrões, são basicamente o quê? A nossa cultura, as nossas formas de interação com o meio, as tecnologias, as ciências. Como estamos plantando e não somente coletando, fomos desenvolvendo diversas tecnologias para nós nos produzir o nosso conforto nesse mundo. Mas o nosso mundo humano também é constituído de sociabilidades. Nossos padrões de interação foram sendo criados, né, e sendo modificados ao longo dos tempos. Então nós somos o único coletivo animal, né, que podemos chamar de sociedade. Só nós temos sociedade. E é um coletivo. A sociedade configura padrões de interações entre os humanos que tensionam muito aquilo que seriam os padrões meramente instintivos. Hoje nós podemos estar com muita raiva do outro, mas não o matamos. Às vezes sim. Aí nós falamos, mas isso não é humano, isso é bárbaro, isso é animal. Não faz jus à condição humana. Então assim vocês estão entendendo que existe algo que se ergue como mundo humano. Nossos modos de ser também não são mais naturais. Eles são conduzidos historicamente. Bem, aí vocês já têm uma ideia do que é o mundo humano. Para vocês pensarem bem, é tudo que nós ensinamos lá na escola, né? Em casa também, dos nossos filhos. Só para antecipar um pouquinho. Bem, como esse mundo humano se mantém? Ou respondendo primeiramente a outra questão. A educação começa pelo fato de termos, tem sua origem no fato de termos um mundo humano e pelo fato de nós, adultos, pais, acharmos que vale a pena mantermos essa experiência, aprofundarmos essa experiência e termos um mundo humano. Se não for isso, deixaríamos as nossas crianças à sua própria sorte. Diríamos assim, nós amamos esse mundo. Tem problemas? Sim. Mas se estivéssemos tão convictos de que não valeria a pena viver nesse mundo, deveríamos começar a não ter filhos. Não é isso? Muita gente não tem. Tem gente que diz, não põe mais consciência no mundo, tá certo? Pode, fica a escolha. Mas a educação é um fazer daqueles que acreditam que esse mundo humano vale a pena, que essa experiência merece continuidade, aprofundamento. Temos os seus problemas, mas achamos que isso é até divertido. Viver é isso aí mesmo, né? E nós empolgamos as nossas crianças desde pequenas, sim, a sua vida vai ser, tem futuro, é promissor, né? Vamos tocar em frente, né? Então os pais cuidam das crianças, as crianças capricham, né, na sua formação, exatamente por causa dessa empolgação, né, em relação a esse nosso mundo. E agora, como é que
podem as novas gerações aprender esse mundo? Obviamente que boa parte desse mundo elas aprendem, nós, as crianças, os jovens, aprendem pelo simples fato de estarmos convivendo, né? Pelos tropeços que vamos tendo. Então, boa parte desse mundo acontece de forma espontânea. Mas esse aprendizado do mundo, né? Aprender esses padrões, ter essa inserção nesse mundo, se deve a uma competência pedagógica que nós temos. Competência, quando eu falo pedagógica, eu penso num aprender não sozinho, mas num aprender com alguém. E esse alguém com quem nós aprendemos, pedagogicamente a gente diz, é o que veio antes, o que tem alguma experiência para contar, né? Já tem uma caminhada. Então o próprio do ser humano é aprender com quem já aprendeu antes. Isto é próprio dele. Se não fosse isso, cada criança que nascesse deveria começar da estaca zero, né? Começar reinventando a roda. Então vocês podem ver que realmente tem conjunto de aprendizados que acontecem nesse ritmo relativamente espontâneo. Espontâneo, natural, da convivência, da tentativa e erro, né? Mas tudo, obviamente, já num contexto em que se convive com quem veio antes, quem aprendeu antes, quem tem uma experiência para contar. Bem, então a questão da educação, poderíamos dizer o seguinte, resume-se ao desafio que se coloca de aprender com quem veio antes, mas fazer desse aprendizado uma construção própria, pessoal, né? Porque o aprendizado, nós todos sabemos, não é uma mera repetição. Não precisamos nem nos deter nessa explicação. O aprendizado pressupõe vincular, vamos, a lição, né, o conhecimento, o padrão estabelecido com a própria experiência, com as referências. Se isso não acontece, se esse ensinamento que as gerações mais velhas, os educadores oferecem, não se vincula com a condição existencial, as circunstâncias do seu tempo, do aprendente, o conhecimento não gruda, não fixa, tá? Não se torna propriamente uma habilidade, uma consciência. Então nós já temos um indicativo ali. De fato, esse processo é fundamental. Esse ensinamento precisa tornar-se uma realidade para a criança ou o jovem. Temos ali uma questão de educação difícil, complexa, né? Questão pedagógica. Bem, continuando nesse percurso, poderíamos dizer que por longos séculos predominante foram esses aprendizados relativamente espontâneos, que aconteciam, digamos, pela convivência das novas gerações com as mais velhas. De forma mais ou menos espontânea, não formal, não institucionalizada. Mas chegou um certo momento, e todos nós sabemos, a partir da modernidade, especialmente, o mundo se complexifica, né? E tem novos projetos de organização da sociedade, uma sociedade de cidadãos. Estamos falando das revoluções que ocorreram na modernidade, em que o povo assumiu o comando, né,
repartido, compartilhado da condução política, né, da sociedade. Complexifica-se também o mundo do trabalho, aprofundam-se, né, complexificam-se também os modos de ser, se tornam mais sofisticados, mais refinados, possivelmente. Tudo isso são características que foram configurando o modo humano de ser, e para que alguém que viesse ao mundo e pudesse dizer que está se inserindo no seu respectivo tempo e está sendo capaz de ser cidadão do seu tempo, né, do seu tempo presente, tornou-se necessário um processo de aceleração dessas aprendizagens. Tornou-se necessária a organização sistemática dessas aprendizagens, e obviamente aí todos vocês já estão conseguindo pensar, né? Trata-se obviamente da escola, né, como uma instituição vinculada à instauração dessa sociedade democrática de cidadãos, né? Esse projeto ousado, revolucionário, sem dúvida, para aquele tempo. Então temos a escola, né? E como ensinar agora a todos, já que todos são convidados a serem cidadãos, como vamos ensinar a todos? Olha, otimizando também os professores. Um professor para 20, um professor para 30. Ensinar a muitos ao mesmo tempo, e tudo. Então temos o princípio da universalidade, tanto no que diz respeito ao contingente a ser contemplado com essa instrução, essa educação institucionalizada, como no que diz respeito ao acesso dos conhecimentos disponíveis. E aí, o ritmo espontâneo não era mais suficiente. E aí eu concluo pessoalmente, digo isso para espanto de muitos, às vezes, a escola surgiu para atropelar o ritmo de aprendizagem natural das nossas pobres criancinhas, né? Então estamos fazendo isso no dia a dia. Nem só a escola, os pais também estão ali, né, para cada dia empurrar um pouquinho para além daquilo que a criança por si mesma faria, né? Tá? Então temos isso, educação institucionalizada, que é a escola. Professor, como funcionário do Estado, ou profissional que atua em nome do Estado, que representa a ordem política. E a educação, obviamente, com toda a legitimidade, cumprindo funções vinculadas à ordem política. Legítimo, né? Sob o ponto de vista que nós estamos estabelecendo, é legítima, e também tem a seguinte característica, né, que os modernos colocaram junto com a proposta da democracia. A democracia não é digamos assim, não é uma situação fechada, uma situação aberta, né? Ela se configura e reconfigura sempre à luz dos sujeitos que a constituem. Ela se renova, ela se atualiza, né? E nesse movimento, obviamente, comparece a ideia do sujeito que sabe pensar por conta própria, né? Tem pensamento próprio, que seja alguém maior de idade, que não precise ser controlado por outros, mas possa dar o seu voto como voto da sua cidadania. Então temos essa vinculação entre
o objetivo de formar cidadãos do seu tempo com o aprofundamento da experiência política democrática. Ali, mais ou menos concordantes, discordantes, chegamos juntos até aqui. Alguém se perdeu no caminho? Podemos ir? Mais um pouquinho? Então vamos lá. Bem, logo se viu, se observou, que entre o ensinado e o aprendido havia muitas vezes defasagens, e às vezes defasagens enormes. Então não era tão simples botar 20 crianças numa sala, o professor sabendo o conteúdo, dizer isso para a criança e o resultado ser efetivamente o aprendizado por parte de todas essas 20 crianças. Podemos dizer que inicialmente, lá no início da modernidade, até se acreditava que isso era possível. Quando Comênios sugere que vamos formar um professor que nem um pianista, pianista que uma vez domina a técnica de ler partitura, ele pode tocar qualquer música. Bonito, resolveu o problema da formação do docente. Formou o professor de alguma coisa, formou o professor de filosofia, deverá ser capaz de dar aula de matemática, desde que alguém lhe dê um caderno didático de matemática em suas mãos. Então era um pouco essa a crença. Vieram os movimentos de renovação da educação e de deixarem claro que a educação tem a ver com a experiência de vida de cada um, com o ritmo de cada um. Podemos dizer assim, comparece no cenário da educação o conceito moderno de pedagogia. Aquele que pensa, aquela pedagogia, aquele campo de estudos, que pensa as condições, circunstâncias, para usar novamente agora o sentido do Comênios, ensinar a muitos ao mesmo tempo. Pensar essa complexidade. Eu costumo brincar com minhas alunas, se alguém se sente já à vontade, como tendo resolvido todos os problemas, dessa relação do professor-aluno, de ensino-aprendizagem, pode pedir o seu diploma, já pode ir para casa, não tem mais nada para ensinar, não precisa mais. Então, mas obviamente nós continuamos nos debruçando sobre essa situação, não pelo fato, agora vou dizer, não pelo fato de termos escolhido a sala de aula como modo de formar as novas gerações, não só por isso. Quero dizer que a sala de aula, o aprendizado coletivo tem uma função importante no processo de humanização e no processo de formação dos cidadãos do nosso tempo, de cada época. E agora eu estou chegando contigo, estamos juntos, quase juntos, mas vamos chegar, Bem, aquilo que a Gelsa disse, aquilo que foi falado ontem, hoje de manhã, a sociedade prioriza, ou quase ele se organiza em função dos interesses, das posições dos indivíduos, uma exacerbação do indivíduo. E por pouco nós também não corremos atrás disso e instrumentalizamos a escola para contemplar interesses privados, carreiristas, Boa parte do ensino superior está atrás disso, Está ali, abre as portas e cada um vem como indivíduo, para achar o seu caminho de sucesso na sociedade, no mercado de trabalho, para encontrar o seu posto, o seu lugar, ao céu. Bem, a escola, aí a importância, a escola opera sob o princípio da igualdade.
a palavra de ordem da escola é igualdade. Né? E ela surge, inclusive, vamos ver se eu termino, 5 minutos. Ela surge, inclusive, com a promessa da equalização social, de que ela possa, em os cidadãos, sujeitos passarem por ela, poderem chegar em condições mais próximas uns com os outros para partilharem o projeto e debaterem as suas questões políticas, as questões do mundo da vida, né? Do mundo comum. Mas quero chamar bem a atenção. A escola operaria sob o pressuposto da igualdade. Igualdade sob o ponto de vista do que nós vamos ensinar. Nós vamos ensinar as mesmas coisas. Liapoque ao Chuí, com direito de fazer ajustes, sim, né? Mas tem algo comum, tá? E podemos dizer assim, é importante que a escola do mundo inteiro tenha coisas que a gente possa dizer fazem parte do nosso modo humano de ser. Afinal, nós vivemos no mesmo planeta. Não acharíamos bom que lá na Índia também ensinassem a cuidar do planeta? Não temos questões comuns, né? A escola é justamente para reforçar que nós estamos vinculados reciprocamente, não só na comunidade científica, na firma, no lugar onde nós trabalhamos, no município, no estado, no país, mas no mundo. Quando a gente fala de mundo comum, a gente já compreende todas essas necessárias relações de cumplicidade e de solidariedade que necessitam ser construídas, reforçadas, né? Que vai justamente na contracorrente daquilo que desde ontem nos foi explicitado como aquilo que deve nos incomodar, né? As investidas particularistas de interesse desse grupo, daquele grupo, né? Então realmente deve nos ofender se vem alguém que quer instrumentalizar a educação por motivos como os vimos, não só os da Gels, mas os de hoje de manhã, os de ontem, né? Que nós vimos. Então nós somos ali os defensores. Não, aqui nós professores, nós temos marcado na nossa paleta, né, e que o nosso modo de trabalhar pressupõe a igualdade. Consideramos as crianças igual, cada um com dificuldades que nós devemos trabalhar, né? E aí, já que o meu tempo é curto, vamos logo para as duas dimensões da avaliação, a institucional e a das aprendizagens. Foi dito hoje de manhã que quando um governo quer mudar a educação, muda o currículo. E quer saber como é que vai a escola, avalia o currículo, né? Então o conferencista, o Roger, já aplanou o meu caminho para vocês poderem entender o que é o currículo. É aquilo que o Estado, a nação, né, escolheu como importante para ser apresentado a todas as crianças, né, que estão surgindo. Então isso é currículo, é o que tem de comum, garantia do mundo comum. E o currículo faz com que a gente possa conversar sobre questões comuns, né? O currículo faz com que a gente possa trabalhar conjuntamente numa empresa que trabalha com questões químicas ou questões matemáticas e assim por diante, né? Como é que nós vamos organizar nossa vida nos diferentes aspectos políticos, sociais, culturais, científicos, sem uma linguagem comum? Então, por isso que tem currículo. É um interesse do Estado, e o Estado representa a nação. Então, tem direito o Estado saber se a escola cumpre com essa sua função
de produção de padrões e de percepções em sentido confluente, em sentido que permita o diálogo entre os sujeitos, entre os cidadãos, né? Essa noção de currículo como aquilo que gostaríamos que todas as crianças ou todos os jovens de uma certa faixa etária aprendessem, nos foi lembrado por Michael Young, num artigo recentemente publicado aqui no Brasil, e ele mesmo diz também: existe a pedagogia. Hoje de manhã foi lembrado também. O que é a pedagogia? Usando a expressão do Michael Young, é aquilo que nós implementamos na sala de aula, com a nossa observação de professores ou da escola, para que esse currículo se torne uma realidade para o aluno. E o que nós vimos hoje de manhã, não há tecnologia nenhuma capaz de dar conta disso. É o professor que vai trabalhar essa diferença, né, da turma, do aluno, né, daquele contexto em que a escola está situada. Mas não vai trabalhar isso em função puramente do aluno e do seu alcance, em função da turma e das suas limitações, em função da escola e do local em que está situada, porque isso nós já aprendemos. Não cabe empobrecer, por exemplo, a escola, porque é de uma comunidade pobre. Então vamos ter pena das crianças e só vamos ensinar metade das coisas. Nós já conhecemos essas análises e essa denúncia. Então existe o currículo para a gente se medir, né? Se medir minimamente se estamos conseguindo formar cidadãos do tempo presente. Cidadãos que estejam num patamar de igualdade. Então a igualdade é a nossa perspectiva. Trabalhamos para conseguir ela. Vamos nos esforçar ao máximo para que a escola mais fraca venha a ser igual em termos de aproveitamento, em termos de aprendizagens, né? Que nem a escola mais bem colocada. Então eu estou colocando esses aspectos que eu considero importantes, né? Importantes na relação entre ordem política, falando de ordem política legítima. Convém observar que se a ordem política não for legítima, né, está todo mundo liberado a fazer na escola o que bem entender, né? Para quem viveu um pouco mais, já tem um pouco mais de vida, sabe, né, o que nós fizemos nos anos 70, anos 80, né? Se eu fosse fazer essa fala em 1980, eu já estaria tocado fora dessa sala há muito tempo, né? Por isso eu disse no começo, eu considero que estamos em condições, né, e temos abertura suficiente para pensarmos uma escola com funções políticas vinculadas à ordem democrática de direita. Mas eu tenho que dizer uma última coisa, senão eu vou falar do tema, né? Só um minuto. Eu sei que estou infeliz. Emancipação. Eu só vou dizer umas poucas palavras. Como é que nós vamos ter sujeitos emancipados? Sujeitos com um pensamento próprio, cidadãos do tempo presente, maiores de idade, contando bem o mundo, as crianças, as novas gerações. E essa é a função da escola. E é isso que importa fazer. Contar bem o mundo. Compreender o mundo, compreender a estrutura argumentativa, motivadora, justificativa dos padrões culturais, dos conhecimentos que nós estamos apresentando, saberá também criticá-los, renová-los, substituí-los por outros. Então, contar bem o mundo significa, olha,
Eu conto isso, essa é a nossa história, essa é a nossa tradição. Agora é com você, né? Com vocês, novas gerações. A emancipação não é a prefiguração de um estado de coisas concretas. A emancipação é sempre um processo, né? É a preparação de uma condição, né, em que novas realidades históricas possam ser criadas, inventadas, né? E é bom que a geração presente não roube o direito de a geração nova dizer como esse mundo futuro deva ser. Obrigado. Muito obrigado, professor José Pedro. Mais essas perguntas, né? Quantas perguntas? Eu acho que nós vamos sair ricos de perguntas, que é muito bom. Obrigado por esse olhar diferente e ao mesmo tempo instigante para a gente dar conta dessa complexidade da educação. E realmente essas respostas são algo que não sei se é importante responder, eu acho que é importante fazer a pergunta realmente, né? De pronto, vamos então passar para o nosso terceiro painelista, o professor Bernhard Fitchner. Será que acertei? Não. Minha língua não... O professor me corrige, porque a minha língua não é muito mansa para... Agora o senhor nos corrige. Ai, perdão, ainda bem. Meu Deus do céu. Pierre, verdade, muito bem. Doutorado em Ciências da Educação da Universidade de Bielefeld, devo ter errado também. Sua tese foi a relação entre a estrutura do conhecimento e a estrutura da aprendizagem. De 2002 a 2010 foi diretor científico do Doutorado Internacional de Educação da Universidade de CIEG. Participa de diferentes projetos de pesquisa em colaboração com diferentes universidades europeias. A partir de 2004, atua no Brasil em projetos nas áreas de educação e é professor visitante em várias universidades federais do país, entre elas a Universidade Federal de Pelotas, a Federal de Santa Maria, a Federal de Santa Catarina, a Federal de Niterói e a Federal do Rio Grande do Sul. Então, teremos o prazer de agora de ouvir o professor Bernhard. Boa tarde a todas, todos. No início, preciso pedir um pouco de paciência de vocês ao respeito do meu português. Estou ainda aprendendo, faço muitos erros na gramática, etc, etc. Aqui temos uma plataforma PowerPoint. Já se encontra o endereço de e-mail. Por quê? Muito simples. Eu preparei uma fala, uma pequena palestra numa forma de um texto. Quando você quer receber este texto, como arquivo, basta enviar rapidamente um e-mail para este endereço e eu vou enviar esse texto para qualquer um. Tá? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, mais do que feliz, porque este evento é inédito. Inédito também, sobretudo para nós lá na Alemanha. Esta perspectiva do secretário de Educação do Estado de Rio Grande do Sul nós achamos importantíssimos. E nós mesmos, lá na Alemanha, poderíamos aprender muita coisa. Também estou muito feliz aqui porque uma ex-doutoranda nossa, que fez doutorado na nossa universidade em Zig, está aqui em Neira Tito, fez também um projeto muito interessante sobre a escola cidadã, sobre as experiências de alunos na escola, depois, quando eles saíram da escola, depois de 5 ou 6 anos, etc, etc.
Talvez ela poderia também concretizar um pouco uma parte da minha fala sobre avaliação na Escola Cidadão de Porto Alegre. Mas vamos ver, tudo depende um pouco do tempo. Eu gostaria não de entrar num discurso acadêmico sobre a avaliação, a favor ou contra. Meu ponto de partida é a prática de sala de aula. Realmente, na prática de sala de aula. Por quê? Meu ponto de partida, se diz partido, sim. Partida, meu ponto de partido é uma outra coisa, não? A prática da sala de aula na perspectiva da prioridade da prática. Ou, com outras palavras, da dignidade da prática. Eu sempre, quando começo as minhas aulas na universidade em Siegen, Siegen é o centro geográfico da Alemanha, geograficamente falando. Só rapidamente uma pequena pergunta, não vou dar uma resposta. Na nossa cidade nasceu 400 anos atrás uma personalidade que os moradores de nossa cidade chamam até hoje o brasileiro. Quem era? Não vou dar uma resposta, talvez no final. Os passos da minha fala são experiências pessoais de Bernd Fichtner como professor. Depois, no primeiro passo, gostaria de falar brevemente sobre o segredo da avaliação tradicional. Segundo passo, uma nova relação de ensino-aprendizagem. Isso, para mim, é um primeiro passo para uma avaliação emancipatória. Avaliação emancipatória é não uma nova técnica, é não um novo método, é algo muito mais complexo. E depois gostaria de terminar com 2 exemplos de uma prática emancipatória e, afinal, talvez, quando temos tempo, gostaria brevemente apresentar um conceito teórico. Tá. Primeiro passo. A introdução das experiências pessoais. Digamos assim. Fácil. Perfeito. Isso nunca encontrei na Alemanha. Esta nova tecnologia, este nível bárbaro. Experiências pessoais como professor na quinta série. São as minhas próprias experiências pessoais. Quando eu, a primeira vez, tinha de entregar no final do ano os boletins para meus alunos da quinta série, no dia seguinte eu comecei a perguntar aos meus alunos o que acontece em casa. Quais foram as reações do pai, da mãe, etc. Depois acontece algo para mim bastante chocante. Silêncio total. Silêncio total, nenhuma resposta. Eu novamente estava perguntando, alunos, agora, por que você não fala? Silêncio total. Depois entrou uma ideia na minha cabeça. Eu fiz uma proposta para os meus alunos, quinta série, são 10 anos, 11 anos. O que você acha? Que preparamos um pequeno peça de teatro com bonecas. Na Alemanha, a famosa boneca é Casper, né? Eu tinha essas bonecas também na minha sala de aula, usava muito frequente isso. A temática era a boneca Casper
entrega o boletim para o pai. Eles começaram, sem nenhum problema, a elaborar pequenos peças de teatro. O que foi apresentado depois foi muito interessante. Formas incríveis de uma agressividade em casa, tapas, etc. Vamos continuar. Isso é Casper, outra. E depois, deixamos isso assim. Depois acontece algo que nunca vou esquecer na minha própria vida como professor. A turma mesma fez uma proposta: vamos elaborar um boletim para nosso professor Fichtner. Eu fui obrigado a sair de sala de aula e depois os alunos começam a discutir, elaborar mais do que uma hora um boletim para o professor Fichtner. Para mim, até hoje, o documento mais importante na minha própria vida. Eu não conheço uma outra avaliação das minhas próprias atividades. Eu fiz uma tradução deste documento que foi entregado para mim oficialmente do diretor da turma, com a escrita embaixo, aqui o texto do boletim. Os alunos inventaram 11 disciplinas para avaliar o professor. Estas 11 disciplinas têm uma prioridade. No primeiro lugar estava comportamento na escola. Depois, uma grande surpresa para mim, no segundo lugar, justiça. Não relação afetiva com alunos, não. Justiça, etc, etc. E depois aqui se precisa saber que eu recebi uma nota em todas estas disciplinas. Na Alemanha temos um sistema de notas de 6 até 1. 1 é máximo, num sentido muito bom. 6 é totalmente insuficiente. Por exemplo, eu recebi só no final conhecimento da matéria, nota 1, máximo. E depois o professor Fichtner recebe no dia 8 de julho de 1969 o boletim da turma 5B. Assinatura. Para mim, este trabalho dos meus alunos apresenta até hoje a avaliação mais objetiva e séria da minha vida como professor. Também este trabalho dos meus alunos apresentava e apresenta para mim um motivo de compreender a complexidade da avaliação é um motivo de criticar a avaliação tradicional. E também para desenvolver uma avaliação emancipatória. Vamos para o primeiro passo. Isso era só um ponto de partida, uma experiência pessoal. O segredo da avaliação tradicional na escola. Avaliação significa, neste sentido, notas, testes, boletins, etc, etc. Se encontra na escola uma complexidade enorme de diferentes formas de o que eu chamo uma avaliação tradicional. Mas o importante é que começar talvez com uma perspectiva que obviamente tem nada a ver com a avaliação. Na realidade de nossas escolas, aqui no Brasil, também como na Alemanha, quando procuramos decodificar o significado de ensinar e de aprender, é muito claro
o a gente que ensina é o professor. A gente que aprende é o aluno. Isso é absolutamente dominante em qualquer escola, pelo menos que eu conheço, na minha própria prática lá na Alemanha. Mas agora vou encontrar na perspectiva de discutir a avaliação. Eu tenho a impressão que raramente nas nossas escolas encontro algo que eu posso caracterizar como aprendizagem. Raramente. Aprendizagem de verdade. A aprendizagem na escola tradicional eu gostaria de caracterizar como aprendizagem defensiva. Por quê? Os alunos aprendem, no fundo, sobreviver à situação escolar. Um sistema muito forte de controle. Os professores e os professores são reduzidos a sinaleiras em que o aluno pode ter a certeza do domínio ou não das situações escolares. O que significa aprendizagem defensiva? Esta aprendizagem defensiva aparece na vida cotidiana, na sala de aula, em muitas formas diferentes na escola tradicional. Por exemplo, os alunos aprendem a fingir aprendizado. Os alunos aprendem rapidamente o que um professor quer ouvir. Rapidamente. O método principal do professor é a pergunta, da qual ele, o professor, sempre já sabe a resposta. Uma vez eu fiz um pequeno projeto de pesquisa histórica sobre pedagogia de reforma na Alemanha no final da década dos anos 20. Em Lipsia se encontrava uma escola onde o professor poderia apresentar uma pergunta que era realmente uma pergunta para ele. Foram proibidas esta postura para nós normal. O professor começa com perguntas. Eu fiz entrevistas com um professor aposentado, mais do que 90 anos, ele disse: puxa vida, você não tem ideia que dificuldade isso apresenta. Né? Fazer uma pergunta que realmente é uma pergunta, não uma pergunta falsa ou fingida. Né? Mas na pedagogia, isso é chamado o método socrático. Vale a pena um pouco pensar sobre isso. Qual é a causa, é a condição que produz estas formas de aprendizagem defensiva? Ao meu ver, a resposta é muito simples, é muito claro. O sistema de avaliação tradicional dá notas, pontos, boletins. Este sistema de avaliação tradicional, para mim, transforma a escola em algo profundamente perverso. Transforma a escola num sistema de suborno. Porque as notas são o motivo principal a respeito de aprendizagem dos alunos. É suborno. O modelo classificatório de avaliação, onde os alunos são considerados aprovados ou não aprovados, oficializa a concepção da sociedade excludente adotada pela escola. No discurso atual sobre a avaliação tradicional se encontram os seguintes argumentos a favor da avaliação.
Notas desenvolvem a motivação dos alunos e desenvolvem, no fim, o desempenho dos alunos. Notas, claro, são provas objetivas, fórmulas sintéticas que se entendem em qualquer lugar fora da escola. Por isso, notas, boletins são necessários. Na nossa Faculdade de Educação, em Siegen, na Universidade de Siegen, um grupo de pesquisadores realizou em 2005 2006 uma pesquisa muito ampla, pesquisa empírica sobre a avaliação na Alemanha. 5 perguntas principais formaram o enfoque deste projeto. Primeira pergunta: quais são as funções de avaliações do desempenho dos alunos? Segunda pergunta: quais são os métodos destas avaliações? Terceira pergunta: quais critérios são usados na avaliação? Quarto: quais são as formas de apresentar as avaliações? 5. Quais são os efeitos destas avaliações? Resultado? Esqueci também, isso também é um motivo que está atrás da avaliação tradicional. Na perspectiva de uma seleção justa para todos, a tarefa é igual para todos os alunos. Subir em cima da árvore. Continuamos. Agora aqui, rapidamente, aprendizagem defensiva, as formas para que os alunos estão realizando, sobreviver na escola, etc. A avaliação claramente isso também foi um resultado dessa pesquisa sobre a avaliação. A avaliação é um instrumento de classificação, é sobretudo de seleção, é sobretudo de exclusão social. Você não tem uma ideia sobre o sistema escolar na Alemanha. É um sistema escolar mais brutal na Europa. Raramente se fala sobre isso. Claramente. Quase nunca. Por quê? Nenhum outro país na Europa tem este sistema brutal, o sistema das escolas públicas. Temos ensino primário da primeira até quarta série. No final da quarta série, a professora faz no boletim uma decisão sobre a vida futura do aluno. A professora faz uma decisão: agora este aluno vai para esta escola do povo, que se chama Hauptschule. Também temos um segundo tipo de escolas, Realschule, e também um terceiro tipo de escolas públicas, colégio. Hauptschule é da quinta até a nona série. Volksschule, escola principal. Lá se encontra, às vezes, 80% das crianças de imigrantes, mas, sobretudo, filhos, crianças de classe B, de classe baixa, de trabalhadores. Na Realschule se encontra alunos de classe média baixa. E no colégio é a única escola onde se pode fazer o abitur, quer dizer, entrar na universidade. Lá se encontra quase só, alunos, alunas da classe média. Claro que os pais têm o direito de não aceitar a decisão da professora no final da quarta série. Mandar o aluno para o colégio. Mas depois, um ano, os pais são chamados
professor do colégio diz, olha, é uma tortura a nossa escola para este seu aluno. Pensa bem, acho que é melhor que ele volte para a Hauptschule. Nenhum outro país na Europa tem esta brutalidade de separação do sistema escolar em 3 tipos. Agora, rapidamente, vou deixar isso um pouco aberto. Claro que existe um monte de pesquisas para concretizar isso. Este sistema tradicional, que tem esta função de exclusão, etc., se precisa rever. Mas rever este sistema não significa elaborar uma nova técnica, obviamente mais justa de avaliação. Rever o sistema tradicional de avaliação é 1000 vezes mais complexo. Ao meu ver, rever o paradigma tradicional de avaliação é rever, sobretudo, as concepções tradicionais de conhecimento, de ensino, de aprendizagem, em soma da escola mesma. Isso impõe um novo projeto pedagógico e emancipatório apoiado em princípios e valores comprometidos